O pastor Rogério ministrou hoje de manhã, eu estava ouvindo hoje à tarde. E eu creio que a ideia dela trazendo um entendimento maior a nós como igreja, de um nível de conhecimento, nos tirar de um nível de conhecimento e nos levar ao nível de revelação sobre a atitude de orarmos e vermos pessoas curadas. Amém? Quantos creem que Jesus continua o mesmo? Jesus Cristo continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e de sempre será o nosso Deus. E Deus sempre usa homens. Quantos creem nisso, que Deus usa homens? Tem uma mosca aqui, eu vou queimar ela, em nome de Jesus. A glória é exclusivamente de Deus, irmão. Sempre quando nós vemos algum milagre, algum sinal de cura, de alguma manifestação, a glória sempre será de Deus. Quando um homem tentar roubar a glória de Deus, aí que entra o perigo. E nós devemos ter muito cuidado sobre isso. E hoje nós estamos terminando o nosso último dia de jejum, amém? Quantos estão aqui participando desse jejum? Quantos estão? Levante suas mãos. Não é passar fome, tá, irmão? Passar fome é jejuar, irmão, se consagrar. Domingo passado a palavra foi sobre santificação. E no encerramento desse tempo, nós estamos nesse período de 21 dias que nós estamos jejuando e orando. Duas palavras importantes, mas pouco praticadas pela igreja. Mas nós cremos que o Espírito Santo está nos levando a esse nível de maturidade sobre a vida da igreja. Nós tivemos sábado ali na vigília. Quantos estiveram na vigília ali sábado? Glória a Deus, foi poderosa, amém, irmão? E ontem nós tivemos aqui o tempo também com alguns irmãos e Deus tem se manifestado e eu tenho já agradecido a Deus, porque o Espírito Santo tem gerado essa fome e eu oro para que Ele te pegue também, amém? O nosso pastor Gomes, ele sempre fala isso, né? Quanto mais nós oramos, mais poder nós temos. Quem ora mais, governa mais. Pergunta para o seu irmão, você tem orado? Não precisa responder. Não precisa responder. E esse é um desafio, e hoje nós vamos estar orando depois do encerramento do culto. Logo a seguir nós vamos estar aqui, encerrando esse tempo, até as 10 da noite. Eu queria te incentivar a você estar junto conosco e buscar esse poder de Deus. Alguns já receberam resposta nesses dias, nesse tempo de jejum. Outros vão receber em dias diferentes, ou alguns minutos, ou alguns meses. Mas creia e espere, porque a vitória vem. Amém, irmãos? Quantos estão orando por uma causa que parece difícil para você? Quantos estão orando? Creia que é possível para o nosso Deus. Amém? Nós não temos visto muitos milagres nesses dias que nós estamos vivendo, como nos dias dos apóstolos, dos discípulos, como a igreja primitiva. E hoje a palavra de Deus, ela nos incentiva isso durante muitos anos ou séculos a experimentarmos. E o porquê que nós não vemos esses milagres nos nossos dias? Pergunta para o seu irmão, por que nós não vemos esses milagres nos nossos dias? O Espírito Santo vai nos levar a esse entendimento. Porque nós não vemos isso nos nossos dias, irmãos, é porque nós oramos pouco. Um dos sinais que a igreja primitiva tinha é que eles perseveravam todos os dias em oração. Amém? E se você e eu, se nós como igreja, nós temos esse grande desafio de ganharmos a cidade, ganharmos famílias, nossos irmãos, nossos entes queridos, nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo traga entendimento sobre nós, revelação sobre essa necessidade tão importante sobre a vida da igreja. É porque muitos não oram, as pessoas oram nem por si mesmo, e muito menos pelos outros. Outros dizem, não adianta orar para quê? Para que orar? Outros dizem, eu não tenho fé. Outros dizem, a minha fé é muito pequena diante dessa situação. Muitos acham que têm uma fé do tamanho que não tem nem tamanho. E por isso que ele não crê, por isso que ele não ora.
E isso é um grande engano. Isso é um grande engano na vida de muitas pessoas. Outras pessoas estão com suas mentes cauterizadas, achando natural que as doenças, elas fazem parte das nossas vidas. Você já ouviu falar de pessoas que dizem, eu tenho artrite, eu tenho sinusite, é tudo it, é tudo dela. Quantos já ouviram falar isso? É minha estomatite, tantas doenças que existem, né? Eu tenho pressão alta, é tudo dele. E isso é um engano muito terrível na vida, principalmente de pessoas que dizem que conhecem o Evangelho de Deus. Pessoas que amam as doenças. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Verdadeiro poço de doenças, de enfermidades. Por anos vivem debaixo de opressão, de violência, debaixo de acusação de Satanás. Cristãos que têm vivido uma vida medíocre. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Outros acham que eles não são merecedores da misericórdia de Deus por causa do passado que eles tiveram. Muitos dizem, eu não sou digno de misericórdia. Acham que o resultado de tudo, de cura, são para alguns. É para fulano, é para ciclano. Acredito que para orar por alguém precisam de um sinal sobrenatural de Deus. E esse é o desafio que Deus quer nos levar, irmão, ao entendimento quando Deus disse que quando Jesus enviou os discípulos, Ele disse que nós expulsaríamos os demônios, que nós curaríamos os enfermos. E essa unção está sobre nós. Amém? Essa unção está sobre a tua vida. Diga para o seu irmão, essa unção, ela permanece sobre a tua vida. Você não precisa do sobrenatural de Deus para orar por alguém. Quantos já foram convidados a orar por alguém que se manifestou um espírito lá na casa dele? Irmão, chama o pastor, chama fulano de tal. E esse entendimento, essa mentira do diabo, que muitas vezes entra na mente de muitos cristãos. E Deus quer nos desafiar nessa noite a nós voltarmos ao primórdios da igreja primitiva, do qual os discípulos eles colocavam as mãos e os demônios saíam. Amém? As pessoas eram curadas. Não havia necessidade de sinal. Diga para o seu irmão, não precisa de sinal para você poder orar para alguém. Amém? Outros dizem, eu tenho fé. Muitos têm fé, irmão. Muitas pessoas têm fé, ainda que sejam pequenas. Mas é uma fé intelectual. O que é isso? Ela só está no conhecimento, quando a Bíblia diz que nós expulsaríamos os demônios. E por que muitas vezes nós chamamos os pastores para expulsar o demônio? Porque nós não oramos dentro da nossa casa quando há alguém enfermo. Quando há alguma enfermidade, e impressionante que esses dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas, hoje mesmo, muitas pessoas não vieram porque estão enfermas nas suas casas. E você sabe, você tem alguém enfermo na sua casa. Eu queria te desafiar nessa noite, a você orar, enquanto eu vou ministrando aqui nessa noite. O Espírito de Deus, ele vai operando através das nossas orações. Amém? Quantos creem nisso? Ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, irmão, pequeno, mas que ela possa sair desse nível de entendimento, que o Espírito Santo possa te levar ao entendimento, ao nível de revelação, e que toda palavra, todo conhecimento que você tem, ela possa cair para o seu coração, e você comece a aplicar na sua vida, independente da situação. Amém? Muitas pessoas, quando se encontram diante de uma enfermidade, de um câncer, de um problema grave na vida ou de alguma pessoa, nós essa semana, esses dias que nós estamos orando, nós tivemos 3 casos assim, sobrenatural, e para as nossas vistas é impossível. Mas nós cremos e nós estamos orando pelas pessoas com AIDS, pessoas com leucemia no sangue, né, com câncer no sangue, pessoas já acamadas, pessoas que os médicos já disseram para ela que ela não tem mais jeito na vida dela. Mas sabe que o nosso Deus é o mesmo Deus dos Atos dos Apóstolos. Amém? Amém, irmãos? O nosso Deus continua o mesmo, porque senão Jesus não teria nos dito, ide por todo mundo,
pregai o evangelho, expulsai os demônios, curai as enfermidades. Para quem que Jesus disse isso, irmão? Para quem Jesus disse isso? Para quem? Diga para o seu irmão aí, foi para você. Fala para ele aí. E pergunta a ele, por que você não tem feito isso? Por que nós não temos feito isso, irmão? Por que nós, como igreja, diante das situações, nós não oramos por elas? Por que nós não vemos muitos milagres, sinais, prodígios no meio de nós? Uma das razões nós já falamos, é porque nós não oramos. É porque nós não conhecemos o suficiente na palavra de Deus sobre a cura, sobre aquilo que Jesus deixou em sua palavra. O conhecimento da palavra gera o conhecimento. E mais conhecimento produz a fé. E a fé gera a cura. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Então esse nível que Deus quer nos tirar, de não só termos conhecimento. Eu sei que Deus quer me usar, mas Ele não permite Ele me usar. É porque esse conhecimento só está no teu intelectual. Você não permitiu que ele caísse para o teu coração. E a partir disso, você pudesse deixar que Deus começasse a usar a tua vida. Mas nós cremos nessa noite que o Espírito Santo já está gerando no teu coração algo diferente nessa noite. João 8,32 diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de jejuar. Não deixe de buscar revelação diante do Senhor. A revelação gera o conhecimento. E o conhecimento produz a transformação. Nos Atos dos Apóstolos, até os nossos dias, durante esse período da igreja de Atos para cá, a igreja se desviou por séculos. Nós, não sei quantos já leram, né, o desvio da igreja. A igreja se perdeu durante um grande período. Nós fomos nos deixando ser levados, né, pela constância, pelas mentiras de Satanás. E nós nos desviamos da verdade, nós nos desviamos da essência de orar pelos enfermos. Nós nos desviamos de crer, de aplicar os princípios que Jesus nos ordenou. Oramos cada vez menos. E por isso muitas vezes nós estamos perdendo o território, perdendo a fé. Quanto menos nós oramos, menos milagre nós vamos ver. E quanto menos orarmos, menos fé nós vamos ter. Isso é uma consequência, nos tornando cada vez, diante da situação do mundo, cada vez mais ocupado. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para visitar, você não tem tempo nem para orar pelo seu filho na sua casa, pela sua esposa. Isso vai nos tornando cada vez menos insensíveis diante da palavra de Deus, muito ocupados, sem tempo, incrédulos, nos acostumando a ficar doentes, sendo roubados pelo diabo, achando que de fato isso faz parte da nossa vida. Como eu falei, tem pessoas que ela acha que as doenças fazem parte da vida dela. Isaías diz que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Amém? Tem alguém enfermo aqui nessa noite? Nós vamos orar, amém? Eu queria, como eu falei, que você estivesse orando. E a partir desse momento, se o Espírito Santo te incomodar, você pode ficar de pé. E alguém aí do seu lado vai orar sobre a sua vida, amém? Se você sentir, você pode ficar em pé. Qualquer pessoa, mediante na sua casa, célula, tem algumas famílias que nós estamos orando. E todo dia de manhã eu oro, Senhor, pega eles. Cria situações para que eles se voltem para ti. Aí essa semana, o que aconteceu? Apareceu uma moça que nós estávamos orando por ela lá em casa, e nós nem acreditamos. Ela entrou, né, devagarinho, sentou. Sabe quem fez, irmão? Sabe quem mexeu com ela? A situação. Deus está mexendo. Quando você tem orado dessa maneira, irmão? É uma maneira correta. Não é para mandar matar não, irmão. Nem descer fogo do céu. Cria situações para que ela se lembre de ti. É isso. Se você mandar matar, é perigoso. Né? Tira isso da sua cabeça, isso não é de Deus. Né? Imagine nós como pai. Né? Imagine nós. Tem algum pai aqui? Quantos são pais aqui nessa noite? Levanta sua mão. Imagine um pai que deseja enfermidade para os seus filhos. Tem algum aqui?
que nós vamos mandar queimar agora. Imagine Deus, irmão. Imagine Deus querendo que nós fôssemos tratados com enfermidade. Eu vou mandar enfermidade para fulano de tal, para ele, né? Vou mandar uma AIDS. Aí ele vai voltar para mim. Você acha a mesma coisa em relação a nós como pai? Será que você acha legal você que teu filho tenha doença? De jeito nenhum. Da mesma forma é Deus. Amém? Quantos creem nisso? O Espírito Santo começa a borbulhar dentro de nós. Quantos têm entendido isso? Se você sentir a vontade de ficar em pé, irmão. Se você tem sentido alguma coisa. Se você tem ouvido algo do Espírito Santo. Alguém do seu lado vai poder orar por você. Não tenha vergonha, amém? Queria te incentivar a isso. E você do lado dessa pessoa vai poder tocar nele. E dizer, eu te abençoo, recebe a bênção nessa noite. Êxodo 15, 26, vamos lá? Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo. Você pode abrir a sua Bíblia aí, rapidamente, para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra de Deus, eu sou o Senhor que vos sara. Eu sou o Senhor que te sara, ou que te cura. Amém? Quantos podem dizer isso? Feche os teus olhos nessa noite e repita isso. Eu sou o Senhor que te sara. Repita mais uma vez. Eu sou o Senhor. O que significa Senhor, irmão? É dono, Ele tem poder sobre a tua vida. Eu sou Deus, eu que te curo. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus pode tocar na sua família nessa noite? Lá na sua casa, em situações nos hospitais. Você está aqui bem, às vezes saudável, mas existem muitas pessoas enfermas que perderam a esperança. E Deus tem nos desafiado cada um de nós nessa noite. Quando você voltar para a sua casa, para a sua célula, para a sua família, na escola, onde você estiver, que o Espírito Santo possa te usar de uma maneira poderosa em nome de Jesus. 1/4 dos evangélicos, ou mais ou menos 25% de pessoas, né, estão diante dos evangelhos, 1/4 dos evangelhos, 25% de todos os evangelhos, irmãos, eles falam sobre Jesus ministrando cura e libertação, falando sobre cura, falando sobre libertação. E eu te faço uma pergunta, será que Deus se importa com essa questão, irmão? Será que Deus se importa? Sim ou não? Se os livros dos evangelhos, 25% Jesus vem falando sobre isso, será que ele se importa, sim ou não? Então por que nós vemos as pessoas doentes e nós não oramos? Por quê? Por que você não ora diante das enfermidades? Eu mesmo, muitas vezes, tenho às vezes, algumas dores de cabeça, devido ao cansaço, à correria. E a tendência, a primeira coisa é Dorflex. Eu tomo Dorflex, é benção. Aí esses dias eu senti uma dor de cabeça. Aí Deus falou, toda vez que você sente de cabeça, tu acha que é o remédio que te cura. Aí eu falei, Senhor. Aí eu orei, irmão, fui deitar. Aí dormi, irmão, passou a dor de cabeça, eu dormi, me apaguei e eu não tomei remédio. E é um desafio para nós mesmos orar, porque muitas vezes nós não cremos na palavra de Deus. Nós temos conhecimento que esse Deus é o Deus que sara, é o Deus que levantou, é o Deus que abriu o mar vermelho, né? Que usou os profetas, usou os apóstolos, que usa nos nossos dias pessoas, como eu falei, mas que a glória é toda dele. Porque muitas vezes nós não oramos dessa forma. Porque muitas vezes diante das situações, nós não aplicamos a fé, embora pequena. A palavra de João, 1 João 3,8 diz que Jesus ele veio para desfazer as obras de Satanás. Diga, Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Jesus vê as doenças como uma das obras de Satanás, irmão. Olha só, presta atenção nisso. Que o Espírito Santo te dê revelação nessa noite. Toda vez que você vê alguma enfermidade, ali é uma obra, uma manifestação de Satanás. E Jesus sempre queria explicar isso. Ele vê as doenças como uma das obras de Satanás. Então, se é obra de Satanás, não vem nada de Deus. E nós temos que repreender. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra?
Como eu falei, as doenças são consequências de que, irmão? Repete bem alto. Do pecado. O pecado foi originado por quem, irmão? Por quem? Pelo diabo, irmão. Pelo diabo. Então quem lança enfermidade é quem? O diabo. E Jesus queria ensinar isso e deseja que nós como igreja, nós possamos nos levantar e nos dimensionar nessa palavra do qual João declara. Que ele veio para desfazer as obras de Satanás. E por que muitas vezes as obras de Satanás não estão sendo desfeitas na vida das pessoas? Pergunta aí para o seu irmão, por quê? Aí você pode responder, ele também, porque você não tem orado. Nós estávamos falando ontem aqui, nós estávamos orando aqui. E uma das coisas que nós como discípulos e discipuladores, se você não ensinar o teu discípulo a orar, irmão, você não está fazendo nada. Uma das coisas que Jesus, ele tinha como prioridade, hoje eu estava lendo, todo o tempo Jesus orando, curando, indo nas casas, mas ele reservava um tempo para orar. Ele estava querendo ensinar o quê? A prioridade de nós orarmos. Amém? Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Diga, eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais o Senhor. Nós fomos nessa vigília, irmão. Sábado nós estivemos lá em Barueri. E nós tivemos um tempo precioso. Muito louvor, muita glória, muita presença de Deus. Mas Deus deseja nos levar a um nível mais profundo, de nós pararmos tudo e de nós buscarmos a face do Senhor. Amém? De buscarmos pelas pessoas. Você quer ver a sua célula crescer? Você quer ver as pessoas se convertendo, se rendendo ao Senhor? Ore. Jejue. E uma das lições dessa semana foi sobre isso, né? Jesus perguntando, né, para o cego Bartimeu, como ele nos pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Jesus está nos interrogando a nós. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus quer fazer através da igreja. Amém? Não basta nós virmos as células, não virmos ao culto de celebração, darmos até o dízimo, oferta, e nós não temos essa vida de oração, não temos essa compaixão de nós vermos as situações. É isso que Deus quer mudar na igreja. Porque nós cantamos muito, nós pulamos muito, não tem problema nenhum adorar, não tem problema nenhum. Mas nós queremos ver os sinais e as maravilhas no meio de nós. Amém? Se nós como líderes, como pastores, nós não temos ensinado, nós precisamos ensinar. É isso que Deus está trazendo hoje para nós. Nós precisamos ensinar. E se nós temos ensinado, nós precisamos praticar. Diga para o seu irmão, nós precisamos pôr em prática tudo o que temos ouvido. Por quê, irmão? Porque Tiago diz que aquele que ouve e não pratica é como quem? Como quem? Responde aí para o seu irmão aí. Como? Aquele que ouve e não pratica, irmão. É como aquele que constrói a sua casa, né? Ou é como as ondas do mar, inconstante, né? Ou aquele que constrói a sua casa sobre a areia, quando vem a chuva, ela cai. Porque nós só temos um conhecimento, ficamos no conhecimento intelectual. Eu sei que Jesus me libertou, eu fui salvo para curar, para expulsar os demônios, para salvar a minha família, mas isso só fica no intelectual, só aqui, ó. Não sai para a prática. E Deus quer mudar isso na vida da igreja. Abra aí Lucas 4:8. Um texto poderoso, enquanto nós vamos ler esse texto. Lucas 4:8. Olha só o que Jesus diz, irmão. E esse Espírito que estava sobre Jesus, ele está sobre nós, como eu falei. Amém? Quantos creem nisso? Essa unção, irmão, que estava sobre a vida de Jesus. O meu Lucas sumiu. O Lucas 4:8.
Presta atenção nessa palavra, é uma palavra que nós lemos muito. Mas nós devemos orar para que o Espírito Santo nos impulsione a esse nível de vida que Jesus tinha. 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, olha só. Porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar as boas novas. Enviou-me para proclamar liberdade. Diga, liberdade. Aos presos. Presos aonde, irmão? Aonde que as pessoas estão presas? Na prostituição, no álcool, no adultério, nas drogas, em tantas outras coisas que as pessoas estão presas. E restaurar a vista aos cegos. Isso fala de cura, amém, irmão? Diga comigo, liberdade. Restauração e cura. Diga mais uma vez, liberdade. Restauração e cura. É para isso que Deus tem nos levantado, amém, irmãos? Diga, para isso Deus tem me levantado. Então Jesus está falando o que aqui, irmão? Ele está falando sobre todas as doenças. Ele já nos libertou, amém? E Ele delegou isso à igreja, que somos nós. Ele te ungiu. Esse mesmo Espírito, essa mesma unção que estava sobre Jesus, está sobre ti nessa noite. Amém? Quantos creem nisso? Levanta a sua mão, irmão, com fé. Teve gente que teve dúvida aí, né? A unção está sobre nós. E por que nós não vemos os sinais e maravilhas? Vai se questionando aí, enquanto o Espírito Santo vai trazendo sobre ti. Ele nos ungiu para nós proclamar libertação aos pobres, aos encarcerados. Ele nos enviou, ó. Há uma necessidade de irmos, irmão, proclamar libertação aos presos e restaurar, trazer restauração, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, pessoas angustiadas. Então toda enfermidade nos traz, irmão. Quantos já ficaram doentes aqui? Poucos, glória a Deus. Não vão ficar, o resto não vai ficar também. Porque, irmão, toda enfermidade ela nos traz o que? A enfermidade traz dor, angústia, desconforto, irritação, rouba a nossa paz, rouba o nosso dinheiro porque você tem que ir na farmácia, rouba o nosso tempo porque você tem que ir no médico, o médico passa uma receita e você tem que ir na farmácia gastar grana. Então, a doença ela traz desconforto, traz tudo isso na vida da pessoa. Outra coisa, escraviza o doente e escraviza aquele que está cuidando dele. Olha só o que a doença traz. Será que a doença vem de Deus, irmão? E por que você fala que a artrite é tua? A artrose é minha? Quantos tem bico aqui de papagaio, de bico não sei de quê? Irmão, as enfermidades não fazem parte do cristão. Amém? É dor de cabeça, é dor não sei aonde, é dor no pé, dor nas costas, dor não sei aonde. Olha só, irmão, o que traz a enfermidade, irmão? E uma enfermidade, seja ela qual for. Quando você está com dor de cabeça, você não quer ouvir nada, né? Quer ouvir um sonzinho? Não quer, porque está doendo. Você fica irritado. Você chuta o cachorro. Chuta o gato, só não chuta a mulher porque ela sai da frente. E tem muitas pessoas, muitos cristãos gastando dinheiro com doença. São sócios da Drogazil aí, da não sei o que aí. Tanta droga que tem agora, tanta farmácia, irmão. Vocês perceberam quantas farmácias abriu na nossa cidade? Por quê, irmão? Eu estava ouvindo essa palavra e Deus me trouxe isso, achei isso muito interessante. Por que os comerciantes estão abrindo farmácia? Porque tem muita gente doente. E tem muita gente querendo ficar doente. Tem gente que não tem doença e ele toma remédio. Interessante isso. Sei que você já conheceu isso.
Tem gente que toma remédio sem ser medicado pelo médico, porque falaram para ele que tal coisa, né, funciona, tal coisa funciona para isso, tal coisa funciona para aquilo, e ele vive a vida tomando remédio. Então Deus, o Senhor, Ele quer nos ensinar nessa noite. E a doença, ela é uma ladra. Como eu falei, ela vem roubar tudo aquilo que Deus deixou para nós. A saúde, a bênção, a prosperidade, a alegria. João 10,10 diz que o diabo veio para quê? Então isso é obra de quem? Do diabo. Então, diante das enfermidades, aonde você chegar, na sua escola, na sua faculdade ou em casa, quando você vê alguém enfermo, você tem que agir dessa forma. Isso não faz parte, isso não pertence a nós. E nós repreendemos em nome de Jesus. E como nós podemos acreditar que as doenças vêm de Deus, irmão? Jesus disse que aquilo que acontece no céu, lembra quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele nos ensinou o quê? A nós pedir para que o reino de Deus, venha o teu reino, né, sobre nós. O que isso significa, irmão? O que acontece no céu tem que acontecer na terra. No céu tem doença, enfermidade, tem frio, tem dor no céu, irmão? Tem angústia no céu? Tem. Abraão está lá, ai, que dor, Jesus aqui no céu. Já imaginou isso, irmão? O cara no céu sentindo angústia? Não tem, irmão. Por isso que Jesus ensinou a nós orarmos. Para o que acontece no céu tem que acontecer na terra, amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Então nós temos que olhar para as enfermidades, para as pessoas presas, como eu falei, em diversas situações, e nós proclamar essa libertação. É nós que temos que fazer isso. Amém, igreja? Quantos têm entendido isso? Diga para o senhor, não precisa chamar os céus. Nem Stanley, nem ninguém. É você. Foi muito engraçado. Outro dia o capeta pegou na mulher lá e foram chamar o meu pai, né? É muito engraçado. Meu pai era o pai de santo aqui da rua, né? Pegava qualquer coisa, chama o seu Jacó. Aí o seu Jacó chegava lá com uma Bíblia dessa aqui, ele só dava uma na cabeça. Pum! O capeta saía. Mas ele entendia isso, e o capeta saía mesmo, né? Porque essa autoridade foi constituída a nós. Amém, igreja? Por isso que nós temos que orar. Senhor, venha o teu reino sobre essa casa. Essa semana uma moça pediu para mim orar, ela estava com a dor na cabeça. Não sei, que ela bateu a cabeça. E eu orei, só falei para ela, você crê? Então eu vou orar. Se você não crê, eu não vou orar não. Porque muitas vezes, irmão, depende da fé da pessoa, você sabia? Isso é muito importante também. Você crê? Eu creio que Jesus pode curar. Aí eu orei para ela, eu perguntei para essa semana, e a dor de cabeça? Falei, não sei para onde foi. Eu falei, eu sei, foi para o inferno. Né? Por quê, irmão? Porque a enfermidade não faz parte de nós. Diga, a enfermidade não faz parte da minha vida. A enxaqueca não faz parte da minha vida. O bico de papagaio. A dor de cabeça. O câncer, a AIDS. Vai declarando, irmão, vai declarando. Há pessoas agora nesse lugar enfermas. Em vários lugares. Há pessoas precisando de oração. Há pessoas precisando ser libertas das drogas, da prostituição, do adultério, do álcool, da mentira, do engano. O Espírito do Senhor está sobre mim. Declare mais uma vez: cura, liberdade, restauração. Cura, liberdade, restauração. Deus quer nos restituir tudo que foi roubado de nós. O tempo, a saúde, o dinheiro, a alegria, o vigor que as enfermidades destroem. Deus quer restaurar sobre nós. Amém, irmãos? Hoje nós deveremos ter a mesma unção dos apóstolos daqueles dias. E nós permitimos isso, como eu falei, nós permitimos que isso fosse se esvairindo, saindo de nós. Mas nós temos uma boa notícia. Amém? É que essa unção, ela pode voltar sobre nós. Amém? Quantos creem nisso, irmão? Quantos creem nisso? Que a mesma unção que havia na vida dos discípulos, dos apóstolos, ela pode voltar na vida da igreja. Quantos creem? Levanta suas mãos. Dê glória a Deus. Glorifica o Senhor.
Glorifique ao Senhor, irmão. Porque foi para isso que Deus tem nos levantado. Amém? Essa é a boa notícia. Essa unção está sobre nós. Em nome de Jesus, ela está sobre você. Diga para o seu irmão: em nome de Jesus, essa unção está sobre você. E pergunta para ele: o que você está esperando, irmão? Agora pegou, né, irmão? O que nós estamos esperando, irmão? Para curar, para vermos as pessoas libertas, as pessoas restauradas. O que nós estamos esperando? Porque nós somos a expressão de Cristo aqui na terra. Quantos creem nisso? Diga: eu sou a expressão de Cristo aqui na terra. Quantos creem nisso? Dê glória a Deus. Aleluia. Nós devemos ver estas coisas, irmão, todos os dias. Os sinais e as maravilhas, elas aconteciam na igreja primitiva todos os dias. Quantos creem que isso pode voltar sobre nós? Quantos creem? Só uma, duas, três, quatro. E é isso que Deus está nos desafiando nessa noite. Que nós não sejamos uma igreja simplesmente grande, que adore, tem um louvor bonito, que façamos célula, porque hoje todo mundo está, né, na visão celular, mas que sejamos uma igreja diferenciada, que leve as pessoas a serem libertas através do poder de Deus atuando em nossas vidas. E nós devemos ver isso todos os dias na vida da igreja, em todo lugar. Na faculdade, alguém se levantar. Se na sua faculdade, na sua escola, alguém se levantar dizendo que ele tem apenas 3 meses de vida, o que você vai fazer, irmão? Lá no teu trabalho, no serviço, o que você vai fazer? Se uma pessoa chegar: eu soube que você é crente, dá para você orar por mim? Eu só tenho 3 meses de vida. Pergunta para o seu irmão: o que você vai fazer? Se puder responder para ele, hein? Diga: eu sou embaixador. Eu sou um sacerdote de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus tem nos despertado nessa noite. Como eu falei, se nós como líderes, nós não estivermos ensinando isso, irmão, se nós não ensinarmos os nossos discípulos a ter esse estilo de vida, nós estamos predestinados ao fracasso. Porque a vida cristã depende de uma vida de poder, uma vida de oração, de consagração, de libertação. Para isso que Deus tem nos levantado. Amém? Nós devemos exercer essa unção que está sobre nós. É fácil ser crente na igreja. É fácil orar na igreja. É fácil vir para uma vigília. É fácil tocar. É tudo fácil na igreja, irmão. Mas lá fora que é o nosso desafio. E isso inclui orar pelos doentes, os endemoniados, os enfermos, os aidéticos, os leprosos. E isso inclui, esse é o desafio que Deus está trazendo sobre nós. Nós devemos orar como Jesus. Nós devemos orar a Jesus dessa forma: Senhor, usa-me em qualquer tempo e em qualquer lugar. Quantos têm feito essa oração? Senhor, usa-me, Senhor, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Vamos ler Marcos 10, 5, 9. Quando Jesus envia os 12 apóstolos, rapidamente para a gente ganhar tempo. E que essa seja a nossa oração, em nome de Jesus. Jesus enviou os 12 e ordenou-lhes: não ireis ao gentio, nem entrais em cidade de samaritanos. 7. Indo pregar e dizendo: o reino do céu chegou, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Quantos podem dizer amém? Amém. Lucas 6, 7. Abra sua Bíblia aí rapidamente. Vai recebendo aí, irmão. Vai tomando posse da palavra de Deus. E chamando assim os 12, começou a enviá-los em dois, e deu-lhes poder sobre todos os espíritos imundos. Amém? Quantos podem dizer amém? O que Jesus fez? Ele deu autoridade sobre todos os espíritos imundos, para que nós pudéssemos
expulsá-lo. E mais tarde, irmão, em Lucas também Jesus fala sobre isso. Quando Jesus, ele chamou os 12, e depois Jesus, ele chama os 70 e envia da mesma forma. Em Atos continua a mesma coisa. Na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, esses sinais e maravilha eram constantes na vida deles. E isso é o que Deus quer fazer nos nossos dias. Quantos creem, digam amém. Jesus está dizendo: vão, me ajude nesta obra, me ajude a desfazer as obras de Satanás. É isso que Jesus estava querendo dizer ali, é isso que Deus está tentando dizer a nós nessa noite. Amém? Me ajude, vão pelas aldeias, pelos caminhos, expulsai os demônios, repreendei, curai. É isso que Jesus está querendo dizer. Me ajudem, quantos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor? Quantos concordam com essa palavra de Deus nessa noite? Digam amém. Me ajudem nessa obra a desfazer as obras do diabo. Toda vez que você impõe as suas mãos sobre a vida de alguém, você está ativando, através da palavra de Deus, algo no mundo espiritual. Amém? Quando você tira essa palavra de conhecimento e você traz para a prática, você está ativando algo no mundo espiritual. E Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Quando você aceitou Jesus, pelo alto preço que ele pagou por nós, nós temos que assumir responsabilidades. Quantos podem dizer amém? Amém. Responsabilidades que foram dadas a nós. E uma delas, irmão, que Jesus nos ordenou, foi para que nós pudéssemos orar pelas pessoas, para que elas sejam curadas e libertas. Amém? Somos os únicos na terra, na face da terra, que temos a autoridade de orar, de repreender, de curar. Dizem que mais ou menos, existe hoje mais ou menos 7 bilhões, né, de pessoas na face da terra. E mais ou menos 2 bilhões e pouco de cristãos. E eu estava meditando nisso, né? E você sabe disso, que só esses têm autoridade sobre essas coisas? Se você faz parte disso, diga amém. Essa autoridade está sobre essa igreja, sobre essas pessoas que Deus designou. E quantos estão fazendo isso, irmão? Quantos estão desfazendo as obras de Satanás? Quantos? Muitas pessoas dizem que isso é para alguns, né? Para o pastor Rogério, o pastor Gume, o Celso, fulano de tal, ciclano. E outras pessoas dizem que até tem medo. Já viu que cristão tem medo do diabo? Tem algum aí? Nós vamos orar agora. Vem aqui que nós vamos orar. Mas esse é o grande engano que por muitos anos a igreja viveu. E Deus quer nos tirar desse engano. Amém? Isso é para todos nós. Diga, isso é para todos nós. Marcos 16, versículo 18. Isso é para cada um de nós, irmãos. Isso é para você e para mim. Pegarão serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e esses serão o quê? Curados. Diga, serão curados. Em nome de Jesus. Jesus está falando aqui sobre o quê? A questão de impor as mãos e as pessoas serão curadas. Diga, há poder nas minhas mãos. Quando você se dispõe, quando você obedece, você coloca a palavra de Deus, como eu falei, em ação. E a palavra de Deus entra em ação. Você ativa algo no mundo espiritual. E isso cria uma reação. Quando nós oramos no mundo físico, há uma reação no mundo espiritual, onde Deus cumpre a sua palavra. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. O que significa? Isso é fé, irmão. Simplificando fé. Esse é outro desafio que Deus quer nos ensinar. Fé significa isso. Quando Deus ordena, quando nós obedecemos, Ele cumpre a palavra. Amém? E isso é fé, irmão. As pessoas falam, eu tenho medo, eu não tenho fé, minha fé é pequena. E isso que significa de uma maneira simples o que é fé. É quando Ele ordena, quando Deus ordena, nós obedecemos. Ele cumpre a sua palavra. Amém? Por isso que os sinais acontecem, irmão. Não é porque você é bonitinho.
É porque, por causa da palavra dele. O que ele disse aqui? Imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. E por que você não tem posto a mão nos enfermos? Deus quer mudar isso em nós, em nome de Jesus. Amém? Impõe as suas mãos. E quando nós imponhamos as nossas mãos e esperamos que Ele cumpra, isto é fé. É mais do que um conhecimento de um conceito, irmão. Nas nossas mentes. Amém? Como é que você pode fazer algo que você não sabe se vai dar certo? Já viu alguém tentar fazer alguma coisa que ele mesmo não sabe que vai dar certo? Você acha que Deus ia pôr a gente numa fria dessa? Você acha? Tem gente que ele não exerce isso porque ele acha que está numa fria. Porque ele acha que isso é para alguns intelectuais, para pastores de um nível maior. Não, isso é para cada um de nós. É para toda a igreja. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Então creia na palavra de Deus. Nós não devemos simplesmente receber uma ordem, como os profetas, né? Não é receber uma ordem de Deus que havia um dilúvio. Só que ele teve que fazer o quê, irmão? Fazer o quê? A arca, irmão. Você acha que Deus ia dar a arquinha para ele pronta? É a mesma coisa nós. Elias, Moisés abriu o mar vermelho, né, com a vara. Ele teve que ir lá no mar, andou adoidado, bateu com a vara. Tem que ter uma ação nossa, entende? É isso que Deus quer nos despertar nas nossas vidas, sobre a questão de impor as nossas mãos. Quando Elias feriu as águas, todos esses sinais, teve que haver uma atitude de alguém. Amém? A pessoa está enferma lá, o cara está com AIDS. Manda o Celso lá, não dá para mim não, orar, o cara com AIDS, o cara já deu, o cara já foi. Você vai? É isso que Deus quer despertar. É isso que Deus quer nos impulsionar a nós, não somente a ouvir, né, a ordem, mas nós obedecemos. E quando nós obedecemos, Ele cumpre a palavra. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Como podemos dizer que as Escrituras que nós pregamos, elas são verdadeiras e funcionam na vida das pessoas, se nós não oramos? Por que nós não vemos milagre em nossos dias? Marcos 5, 23, vamos lá que nós estamos encerrando. Ninguém quer ver o Fantástico aqui não, né? Em nome de Jesus. Corinthians perdeu hoje, glória a Deus. Vocês gostam, né? Marcos 5, 23. E ele rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos. Olha, presta atenção. Imponha as mãos para que seja curada. Tá? Isso aqui era Jairo, a filha dele estava enferma. Versículo 43 para a gente pular. 41. E tomando-a pela mão, Jesus disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente, diga imediatamente, e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. Isso aqui é impressionante, isso aqui. Muito interessante. Isso que acontece muitas vezes na vida de muitos crentes. Ele sabe daquilo, mas acontece, ele fica espantado. Irmão, isso é algo que tem que ser natural na vida da igreja. Amém? Quantos concordam nisso? Isso é algo que Deus está reativando na vida da igreja, irmão. Algo natural. E lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso e mandou que desse de comer a menina. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 13, 11. Vai recebendo essa palavra, irmão. Lucas. E nós vamos orar no final dessa reunião. Lucas 13, 11 e 13. Diz assim, ó. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Versículo 13. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Atos 28, 8.
Por isso que Jesus ordenou, né? Para que nós pudéssemos impor as mãos. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Glória a Deus. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Diga, as nossas mãos têm poder. Não há pessoas especiais, amém? Quantos entenderam isso? Isso é para todos nós. Não há pessoas especiais para Deus. Há poder nas nossas mãos. E imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Quantos pode glorificar a Deus? Aleluia. Pessoas que esperam pelo sinal, uma tremedeira, né, para ir orar por alguém. Hoje o Espírito, hoje Deus nos fala pelo Espírito Santo dentro de nós. Amém? Que você não precise, que você não se atrelhe a sinais. Preciso ver um sinal para me orar por alguém. Eu tenho que sentir algo, eu tenho que ver o chão rasgar, abrir, para você ir orar por alguém, irmão. Você não precisa disso. E é isso que eu queria te desafiar nessa noite. Que você tire esses conceitos, essas mentiras errôneas de Satanás da sua mente, em nome de Jesus. 1 Pedro 2,4. Diz assim, ó. Chegamos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Aleluia. A morte de Jesus tinha 2 objetivos. O primeiro era levar os teus pecados, as tuas maldições. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? A morte de Jesus tinha 2 objetivos. Primeiro, levar os teus pecados, os meus pecados. E as nossas maldições. E a segunda coisa, todas as nossas doenças. Amém? Quando a gente chega, eu creio que a maioria aqui já se hospedou em algum hotel, né? E nas maioria dos hotéis, quando você chega, tem sempre alguém que vem carregar suas malas, né? Mas por que existe pessoas, muitas vezes cristãos, que querem carregar as enfermidades? Já viu? Pessoas que querem carregar as malas. Isso significa que Deus Ele deseja nos libertar desses conceitos. Em nome de Jesus. Salmo 103, 3. Olha o que o salmista diz. Nós não precisamos, irmão, carregar as malas. Em nome de Jesus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem resgata da cova a tua vida. Quem te coroa de amor e de misericórdia. Amém? A palavra de Deus diz, olha o que o salmista diz. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, teus pecados. E quem sara todas as tuas enfermidades. E por que muitas vezes nós queremos, irmãos, carregar esse fardo de doença nas nossas vidas? Nós oramos que nessa noite o Espírito Santo traga esse entendimento sobre nós. Deixe que Jesus entregue, deixe que Jesus carregue as suas enfermidades. Isaías diz que Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Satanás não pode legalmente colocar enfermidade sobre nós. Quantos creem nisso? A palavra de Deus diz que Ele não pode nos tocar. Amém? Pergunta para o seu irmão, por que você está carregando essa mala, irmão? Esse bico de papagaio aí, irmão. Dá um chute no papagaio. Em nome de Jesus. Fé é muito simples, irmão. Fé é algo simples. E nós precisamos aprender a viver isso. Deus nunca vai te pedir algo que Ele nunca fez, ou algo que Ele tenha prometido. Tudo que Ele pede para nós é porque Ele já fez, amém? Nunca ore ao Senhor, Senhor, se for da Tua vontade. Quantas vezes eu já orei assim?
Senhor, se for da tua vontade, né? Faz isso. Diga para o seu irmão, não ore dessa forma. É a mesma coisa, irmão. Quando você pede perdão para Deus, você acha que Ele te perdoa, sim ou não? E por que quando nós vamos orar por alguém enfermo, a gente pede, se for da tua vontade? A vontade de Deus é curar, irmão. Já entendeu isso? Porque quando nós pecamos, nós pedimos perdão e Ele perdoa, né? A gente aceita. A gente vai de boa. Mas quando é para orar por alguém, aí a gente, se for, Senhor... Sabe o quê? A falta de conhecimento da palavra. Falta de revelação. Às vezes tenhamos até conhecimento, como eu falei, intelectual. Eu sei que Deus quer me usar para curar. Mas se for da vontade dEle, e essa forma é uma forma errada. Deus quer transformar a nossa vida. Como nós lemos em Êxodo, lembra? Quando Deus disse, eu sou o Deus que te sara. Então a vontade de Deus é nos sarar. Diga, a vontade de Deus é nos sarar. Nós temos que crer na evidência, irmão. Mas algo que as pessoas não entendem é que às vezes você ora e às vezes não acontece na mesma hora. Ou às vezes acontece, ou vai levar alguns minutos, alguns dias, alguns meses. E isso nós precisamos aprender. Provérbios 4, 20. Olha só o que Provérbios fala. Há tempo para tudo, amém? Então, quando nós oramos, nós temos que ter esse discernimento. Provérbios 4, 20. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Glória a Deus. O que Provérbios está tentando nos ensinar, irmão? É que nós devemos inclinar o nosso coração, a nossa fé, para aquilo que a palavra de Deus, ela diz, amém? Então essa é a evidência. Você ora e isso tem a ver com aquele que prometeu. Ele vai cumprir no tempo determinado por Ele. O nosso papel é só orar. Esse é o nosso dever. Deus quer nos curar. Deus quer nos libertar. Deus quer restaurar as nossas vidas. Quando você fixa os seus olhos na enfermidade e não nas promessas, essa semente é uma semente errada no seu coração. Não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas. Amém? Nós temos que aprender isso. A colocar os nossos olhos, não na enfermidade, né? Essa semana nós ouvimos a pessoa falar, ela está com AIDS. Uma jovem de 28 anos. E eu falei, e daí? Não tem problema nenhum. A AIDS é igual dor de cabeça para Deus. Ou quase nada. E nós temos que orar da mesma forma, porque o desejo de Deus é que nós fixemos os nossos olhos na sua palavra. E você sabe qual é o maior obstáculo, irmão, para a nossa cura? Sabe qual é? É a falta de conhecimento de Deus. O salmista diz assim, ó, tem misericórdia de Deus porque eu sou fraco. Sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Olha o entendimento que o salmista tinha. Mas ele colocava a sua fé na palavra de Deus. Ele reconhecia quem ele era. O que ele estava ensinando? Que ele colocava toda a dependência de algo sobre a vida dele em Deus. Porque ele era fraco. Pare de orar contra a vontade de Deus. São muitas pessoas orando de uma forma errada. Davi não tinha dúvidas na sua vida. Nós temos alguns princípios de Deus, como amar os outros, como tomar a ceia, como impor as mãos. Isso são algumas ordenanças de Deus. E por que muitas vezes nós não temos esse hábito de impor as mãos? Quantos tomam ceia aqui, participam da ceia de Deus? Quantos podem levantar as mãos? Amém, glória a Deus, pode abaixar. E quantos impõem as suas mãos sobre os enfermos? Quantos têm feito isso? Como diminuiu. Viu? Por que nós não praticamos se é um mandamento? Nós tomamos a Santa Ceia, nós temos procurado honrar os irmãos, nós temos procurado vir à igreja. Hebreus fala sobre isso, né? Não deixeis de congregar, como é costume de algum. Aqui não tem ninguém desse tipo, né? Glória a Deus.
E por que que nessa hora das enfermidades nós não colocamos em prática esse princípio? Nós lemos aqui quantos textos, né? Jesus falou, vão, imponham as mãos. E isso que Deus quer mudar nas nossas vidas. Marcos 16, 18, como nós lemos, imporão as mãos e serão curados. Deus quer te curar hoje, amém? Fique de pé. Em nome de Jesus.